Muito bem, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a glória para sempre. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical Online, para você que é membro da Assembleia de Deus Missão Josué e sempre acompanha a nossa Escola Bíblica, e para você que não é membro da Assembleia de Deus Missão Josué, mas está sempre conosco. E hoje estamos iniciando um novo modelo de EBD, um modelo mais de conversa, de podcast, de diálogo. E para esse início de EBD, estilo podcast, estou aqui, tenho o prazer de estar ao meu lado, o pastor Wesley França, nosso pastor aqui da igreja local, um dos pastores da igreja local, e o nosso diretor da Missão Josué, pastor Wesley França. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Glaucio. Para mim é uma de honra inaugurar esse novo modelo, esse novo formato de EBD online, estar também com os nossos irmãos que estão online em algum momento, ou seja, no domingo pela manhã, ou seja, durante a semana, ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite. É uma alegria muito grande estar aqui com você nesse momento, para você poder nos ouvir e nos ver também. Pastor Glaucio, obrigado pelo convite em participar dessa primeira EBD online no formato podcast. Amém. Estamos iniciando, está tudo no começo. Aos poucos você vai presenciar, vai ver a nossa melhoria, e tudo na obra de Deus é assim. A gente está aqui com bastante amor, com bastante carinho, com bastante dedicação, e cada vez mais procurando melhorar para você. É o início, faz parte da história. Um dia nós vamos contar dessa história aqui, desse primeiro podcast. E já iniciando a nossa EBD de hoje, eu já quero aproveitar que, se você está assistindo no domingo, nós estamos a menos de uma semana da nossa conferência missionária, que vai começar no dia 31 com a formatura dos nossos alunos de missiologia, e logo após, sexta, sábado, domingo, nossa conferência missionária. Eu vou aproveitar aqui já nessa abertura, não vou perder essa oportunidade de ouvir do pastor Wesley o que nós já vamos esperar dessa nossa 31ª conferência missionária. Muito bem, o que nós podemos esperar dela? E tem como um tema muito relevante para o nosso tempo, né, que é avivamento e missões, que é a urgência do nosso tempo, pastor Glaucio. Nós estamos vivendo um tempo de pós-modernidade, pluralismo e também secularismo entrando dentro das igrejas. Nós vemos o que aconteceu com a Europa, navegando até a América do Norte, Estados Unidos, e nós temos que aqui, em nossas igrejas no Brasil, lutarmos contra e orarmos, buscarmos ao Senhor por um avivamento, e que ele sempre culmina em missões. O avivamento ele inicia em um ser humano, em um indivíduo, e ele culmina até os confins da terra. Esse é o nosso propósito dessa conferência missionária. Amém. Então, você que já está conosco assistindo essa nossa EBD, já coloque na sua agenda para estar conosco quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã e domingo à noite. O tema da nossa revista desse trimestre é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então nós estamos abordando sobre as promessas. Na primeira lição, tivemos uma introdução sobre as promessas de Deus. Na segunda lição, falamos sobre as promessas para Israel. Na terceira, falamos sobre as promessas para a igreja. E hoje vamos ver como que Israel pôde usufruir das promessas de Deus no Antigo Testamento, e a igreja hoje no Novo Testamento, como ela pode usufruir das promessas de Deus, que é a lição de número 4, promessa e
obediência. O segredo da igreja, para a igreja viver as promessas de Deus, está aqui. É obedecer. Eu vou estar falando o textual e a verdade prática, e depois eu vou convidar o nosso querido e amado pastor Wesley para, junto com você, estar lendo a leitura bíblica em classe. O nosso textual está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14, versículo 15, que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse textual é muito poderoso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência do cristão é a maior prova de amor que ele tem para com Deus. É isso que o texto está dizendo. E a nossa verdade prática, eu vejo nessa verdade prática pelo menos aqui umas 3 coisas na nossa verdade prática, que diz assim: a obediência a Cristo, então já está falando sobre obedecer, demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Obediência que traz bênção. Aonde? Nas diversas áreas. Pegue essa verdade prática e coloque no seu coração. A obediência gera bênçãos em diversas áreas da sua vida. Essa é a verdade prática que você já deve inserir na tua alma, no teu coração, porque essa é a palavra-chave da nossa lição. É obediência. Nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, e depois o versículo 9 ao 12, e depois Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 13, e eu convido nosso querido pastor Wesley para estar fazendo a nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler, meus irmãos. Você que está em casa, pega a sua revista, ou também a sua Bíblia, ou apenas nos escute. Talvez você esteja no trânsito agora, você esteja dentro do ônibus, mas acompanhe a leitura bíblica em classe. Deuteronômio, capítulo 29. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o atirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é o mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que,
Depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Versículo 13, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Muito obrigado, meu querido pastor, pela leitura bíblica em classe. A nossa lição, queridos, ela está dividida em 3 partes, ou 3 tópicos. A primeira parte, o primeiro tópico é a obediência no Antigo Testamento, tratando de Israel. O segundo é a obediência no Novo Testamento, tratando com a igreja. E a terceira parte é as bênçãos provenientes à obediência de Cristo, o resultado que nós temos a partir dessa obediência. Então, obediência no Novo Testamento, obediência no Antigo Testamento, obediência no Novo Testamento e os resultados dessa obediência. Essa é a lição e essas são as 3 partes que está na nossa lição. Primeira parte, a obediência no Antigo Testamento. Se vocês perceberem a leitura bíblica em classe, de Deuteronômio 29, versículo 1, ele começa Deuteronômio 29, 1, e depois vai para versículo 9. Por que é importante o versículo 1? Preste atenção. É importante o versículo 1 porque diz assim, eu vou repetir. Estas são as palavras do concerto. Concerto é aliança. Do concerto, da aliança, do pacto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além, grave a palavra além, do concerto que fizera com eles em Horebe. O texto está dizendo o seguinte, Deus primeiro fez um concerto lá em Êxodo 19. Êxodo 19, Deus prometeu ao povo de Israel que se eles fossem fiéis, se eles guardassem os mandamentos, se eles obedecessem ao Senhor, essas bênçãos viriam sobre eles. Mas eles não fizeram. Eles não fizeram, desobedeceram e morreram no deserto. Agora, quem está vivo são os filhos deles, a nova geração. Então, Deus faz uma promessa para a primeira geração, se obedecer, se guardar os meus mandamentos, se for fiel, as bênçãos virão. E essa geração não obedece, peca contra Deus. E aí agora Deus está repetindo, fazendo um novo concerto com os filhos deles, com a nova geração, dizendo, eu vou repetir a promessa que eu fiz lá no Horebe, lá no Sinai. Eu vou repetir agora porque vocês são uma nova geração. Se a geração antiga não recebeu, não obedeceu, vocês vão obedecer. E obedecendo, as bênçãos de Deus virá sobre ti. Israel é um exemplo para nós. Interessante, pastor Glaucio, que quando eu era criança, eu ouvia sempre os meus professores de EBD falando bem assim, o alfabeto de Deus é obedecer. E obediência é fruto de um coração sincero e grato ao Senhor. Porque a obediência, ela é feita de forma imediata, completa e se obedece alegremente também. Não adianta você também obedecer com a atitude, mas o coração por dentro está dizendo, eu faço porque é uma ordem, mas por dentro eu faria totalmente diferente, faria de outra maneira. Então nós temos também que no nosso coração obedecer a palavra de Deus, obedecer os ensinos da palavra de Deus imediatamente, completamente e alegremente. Esse é o nosso coração.
Esse tem que ser, porque está muito amarrado a cumprimento das promessas com o alfabeto de Deus, como já citado aqui por mim, né, quando eu ouvia das minhas tias da EBD, que o alfabeto de Deus é a obediência, obedecer. Interessante que tem uma frase de um amigo, hoje ele está lá em Campo Grande, longe daqui, Mato Grosso, ele fala bem assim: aonde a fé não te leva, a obediência te conduz. Então, aonde a sua fé é limitada, você não conseguiu deslumbrar com os olhos da fé, mas a sua obediência em cumprir a palavra de Deus, ela vai te conduzir até o cumprimento daquela promessa. Então, vale a pena se cumprir, porque a obediência não se tornou algo obsoleto, algo do passado, algo que se perdeu. Como nós dizemos aqui, um mundo pluralista, um mundo que cada um tem a sua própria verdade, mas as verdades da palavra de Deus, elas são absolutas, e devemos segui-las a tempo e a fora de tempo, nesta geração, até que ele venha. É isso, né, pastor? E a primeira geração que recebeu as promessas de bênção sobre elas deveriam ter alcançado a terra prometida, mas porque não ouviram as promessas, não obedeceram, porque a promessa é condicional. A gente estudou isso na primeira lição. Existem promessas incondicionais e promessas condicionais. Essas promessas de bênção são promessas condicionais. Por eles não obedecerem, eles não desfrutaram da promessa. E em primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 10, mostra pelo menos cinco erros que aquele povo, foram muitos outros, mas o apóstolo Paulo vai narrar 5 erros que eles cometeram no deserto. Do capítulo 10, do versículo 1 até o 5, ele vai dizer que tudo o que aconteceu no deserto é para exemplo nosso, para que nós, como igreja, possamos olhar o que aconteceu no deserto e, a partir disso, não fazer o que eles fizeram. E aí, a partir do versículo 6, ele vai começar a narrar o que eles fizeram. 5 erros que eles cometeram no deserto. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos o pecado da cobiça, as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade. Outras versões diz prostituição. 4, versículo 9. E não ponhamos o Senhor à prova, provocar a Deus, tentar a Deus, brincar com Deus, como alguns deles já fizeram. E o versículo 10 é o 5º erro que eles cometeram. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Então existe o pecado da cobiça, da idolatria, da prostituição, do provocar ao Senhor e da murmuração. E o apóstolo Paulo está dizendo, eles fizeram isso e pereceram no deserto, não recebendo a bênção. Agora Deus vai repetir esta sentença para a nova geração, dizendo que se eles obedecerem, que se eles forem fiéis, todas essas bênçãos virão sobre eles. Eu tenho uma experiência muito forte, pastor Wesley, muito forte com Deus, sobre essa questão de bênção no campo missionário, porque a gente, como pastor, a gente luta para ver o bem dos irmãos. E aí eu fiz uma campanha na igreja chamada Campanha de Quebra de Maldição. Só que como eu sou teólogo não, eu sou curioso. O teólogo é pastor Wesley. Como eu sou curioso, você sabe que existe inúmeras contradições sobre essa questão de quebra de maldição. Aqueles que são contra, aqueles que são a favor. E aí eu fui buscar a Deus em oração. Eu disse, Deus, eu vou começar essa campanha, mas eu preciso de uma resposta bíblica. Se
existe ou não existe campanha de quebra-maldição, o que eu faço. E orando a Deus, Deus me deu exatamente Deuteronômio, capítulo 27, capítulo 28. A Bíblia diz o seguinte: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se obedeceres ao Senhor, todas essas bênçãos virão sobre ti. E aí começa a enumerar as bênçãos. Mas, se não ouvires o Senhor teu Deus, se não atentares para o Senhor teu Deus, todas essas maldições virá sobre ti. Aí Deus me disse assim: existe maldição para quem não obedece. A maldição, ela se torna um sintoma, né? São sintomas de uma falta de obediência. Então, quando você vai ao médico, o médico vai te perguntar o que você está sentindo. Ele vai te perguntar, ele vai te diagnosticar. E quando ele te diagnosticar, ele vai dar a causa daqueles sintomas. Então, a maldição, segundo Deuteronômio capítulo 27 e 28, os sintomas da falta de obediência ao Senhor. E se você fazer uma análise, realmente, você vai ver que os malefícios das nossas vidas têm a causa em uma obediência nos princípios bíblicos, nos princípios da palavra do Senhor, que gerou aquela situação, que gerou aquele estresse, aquele problema, aquele conflito. E quando você vai olhar, a causa de tudo isso foi a falta de obediência à palavra do Senhor. Correto, pastor? Aí a pessoa faz o quê? Campanha. Deus quebra minha maldição. Deus, estou com maldição. Quebra Deus minha maldição. Mas não obedece. Aí não. O pastor orienta, a palavra orienta, o professor de escola bíblica orienta, mas não obedece. Aí fica fazendo campanhas, jejuns e montes para quebrar maldições sem obedecer. A chave para quebrar as maldições é a obediência. É a chave para abrir as portas dos céus para a bênção. Isso é o que aprendemos no Antigo Testamento com Israel. Vamos para a parte 2 da nossa lição. Estou gostando, hein? Muito bom, muito bom. Estou gostando. Comente aí se você está na EBD online. Comente aí o que você está achando desse nosso bate-papo. Volto a dizer, a gente cada vez mais vamos melhorar. Esse é o primeiro de muitos. Vamos ficar na história, né, desse primeiro podcast. Vamos melhorar a cada dia. Mas comente aí o que você está achando, do que você está aprendendo dessa primeira parte, que foi a obediência no Antigo Testamento. Vamos agora para a obediência no Novo Testamento. Sabe o que é interessante, pastor? Sim. Aproveitar esse gancho, que talvez você até participou da escola bíblica no dia, na sua classe, na classe de homens, na classe de mulheres, na classe dos jovens, classe de casais e outras classes mais. Mas por este formato, ser um formato diferente, você também está assistindo e pode compartilhar, pode divulgar. Olha, eu sei que você participou da EBD ao vivo, mas olha, o formato agora que está sendo realizado, vale a pena ouvir também, participar também, assistir também, e compartilhar e comentar no dia a dia aqui da igreja local, esse formato novo. Vai agradar muitos, eu tenho certeza, e vai acrescentar conhecimento que o professor, aqui na sala de aula no domingo pela manhã, ele passou e vai acrescentar algo, né? Com certeza, sempre temos algo para acrescentar em qualquer lugar que estamos. Correto? Com certeza, com certeza. Queridos, obediência no Novo Testamento. O que a nossa leitura bíblica em classe fala de Hebreus 8 é que antigamente, no Antigo Testamento, a obediência ficava na parte dos ritos, dos atos. Mas a partir do Novo Testamento, com a vinda de Cristo, a obediência vem pelo coração. E aí, a Bíblia diz: eu vou colocar minha lei dentro de você, no seu interior, no seu coração. E eu estabeleci aqui pelo menos duas obediências, dois porquê nós obedecemos hoje no Novo Testamento. Uma obediência por gratidão e uma obediência por paternidade. No Novo Testamento, a nossa obediência é por gratidão e paternidade. Gratidão porque fomos salvos.
Nós fomos salvos pela graça. Mas porque eu fui salvo pela graça, por gratidão eu me mantenho obediente àquele que me salvou. E hoje, a partir da graça, eu sou filho de Deus. Eu tenho 2 filhos, Israel e o Arthur. O Wesley tem 2 meninas, ele é o único homem da casa, no meio de 3 mulheres. Não sei como é que ele faz, porque lá em casa são 3 homens e uma mulher. E uma mulher bota os 3 homens no bolso. Eu fico pena do pastor Wesley, porque lá são 3 mulheres e só ele. Todas as 3 me colocam no bolso. Mas as suas filhas te obedecem, não por medo, mas porque elas te amam como pai. E essa é a obediência no Novo Testamento. No Novo Testamento nós somos filhos. E como filhos a gente obedece por amor. O nosso amor, quarta-feira, o pastor Wesley saiu para resolver uma coisa, aí eu vi a pequena dele andando na igreja toda. Andando na igreja, tipo assim, com os olhos assim, cadê meu pai? Isso é amor. No Novo Testamento a gente tem a lei do Senhor, a obediência gravada no nosso coração, por amor ao nosso pai, por paternidade. A diferença do antigo pacto para o novo pacto é justamente essa. No antigo pacto você obedecia a ritos, gostando ou não gostando, amando ou não gostando. Se você obedecia os ritos, você estava assegurado da cobertura dos seus pecados. Mas agora no novo pacto, na nova aliança, além de obedecer, você obedece alegremente, com o coração grato. Eu digo que o novo pacto, ele fala, mas não, a graça ela é suave, um meio de querer baratear a graça. Mas eu vejo que a graça, você a obedece, e obedece com amor, você obedece com alegria, porque o Senhor está analisando não só as minhas atitudes, mas as intenções das minhas atitudes também. Eu obedeço, mas com o meu coração ingrato. Deus está enxergando isso. No antigo pacto, se você obedeceu, está obedecido. Mas agora, na nova aliança, eu obedeço, mas com o coração ingrato, com o coração, falando sim com a boca, mas não no coração. Deus está analisando plenamente, completamente. Então, essa é a diferença. O novo pacto, a graça, ela nos leva a entender o favor não merecido e a obedecer esse amor não merecido alegremente, e um amor para com o pai realmente, é entender esse amor e obedecer a esse amor de um pai que ama o seu filho e de um filho que ama o seu pai. É por isso que o nosso texto áureo é Jesus falando para os seus discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão guardar é obedecereis aquilo que eu vos mando. Essa é a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Essa é a diferença da obediência no Antigo Testamento, que era algo rigoroso, para hoje, no Novo Testamento, que nós fazemos isso por amor a Cristo. Eu amo tanto a Cristo. É interessante que é tudo por amor. Até para Pedro, Jesus, antes de fazer uma ordenança para Pedro, ele primeiro faz uma pergunta. Ele diz: Pedro, tu me amas? Amo. Então, apacenta as minhas, não são suas, as minhas ovelhas. Eu sempre achei isso interessante, porque é o seguinte: já viu quando alguém quer te pedir algo, suas meninas, suas filhas ou sua esposa quer te pedir algo, aí antes de pedir algo que às vezes é um pouco mais difícil, ela diz assim: você me ama, papai? Amo. Ah, então vou te pedir algo. Eu sempre tive essa impressão na pergunta de Jesus, porque apacentar não é fácil. Tem labutas, tem lobos para enfrentar, tem muitos desafios para enfrentar quando você apacenta. Então Jesus sabia que o que ele estava pedindo para Pedro não era fácil. Então antes dele pedir, ele disse: eu quero saber se tu me ama primeiro, porque eu vou te pedir algo. Então, Pedro, você não vai apacentar porque você quer, ou
por obrigação, você vai apacentar porque você me ama. Tudo que você fizer, você vai fazer por amor. E essa é a obediência no Novo Testamento. No Novo Testamento, obedecer é por amor. E aí a gente consegue já caminhar, já fazer a ponte para o nosso terceiro tópico, a terceira parte da revista, que é os resultados provenientes dessa obediência, as bênçãos provenientes da obediência de Cristo. A gente viu como era a obediência no Antigo Testamento, como é a obediência no Novo Testamento, e agora, quais são os resultados? Quais são os benefícios? E a nossa revista, porque são muitos benefícios, são muitos resultados, a nossa revista traz um texto que apresenta esses benefícios, que é Romanos capítulo 14, versículo 7, que diz: porque o reino de Deus, e nós já estamos vivendo o reino de Deus. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, há um reino futuro, mas há um reino presencial que nós estamos vivendo. Reino é todo o território governado por um rei. Repetindo para você anotar: reino é todo o território governado por um rei. Se Deus governa a minha vida, então eu estou no reino de Deus. Aí a revista diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas são três coisas que a revista traz: justiça, paz e alegria no Espírito. De várias bênçãos que nós temos por obedecer, a gente, hoje aqui na revista, a gente tem essas três coisas: justiça, paz e alegria no Espírito. É interessante que a revista traz justiça divide a expressão justiça com duas coisas: justificação e santificação. A gente cumpre a justiça de Deus na justificação e santificação. Justificação é o que Deus fez em mim. Isso aqui eu vou passar para o pastor Hélio tem mais expertise nessa questão de justificação e santificação. Mas justificação é o que Deus fez por mim. Santificação é o que eu faço em Deus agora que eu estou justificado. Mas eu lembro que eu no campo missionário eu tive um bate-papo sobre isso com o pastor Wesley, e ele tem algumas coisas muito interessantes sobre isso. Sobre santificação, sobre justificação. Então, justamente essa questão se trata de justificação. O que Deus fez, eu estava sentado já no banco do réu, correto? Justificação, e minha sentença já era condenado, culpado. Então, Cristo, ele não é apenas o meu advogado, mas ele assume o meu lugar de réu. E na cruz do Calvário, ele assume o nosso lugar. Ele nos justifica, e a sua justiça também nos fez justos. Isso que é o interessante dessa justificação. Agora, a santificação é aquilo que eu vou, no processo da santificação, que eu vou trabalhando, que minhas atitudes vão sendo transformadas nesse processo da santificação. O interessante sobre isso, que é importante nós citarmos e entendermos isso, que é uma ação do Espírito em nós, a ação do Espírito Santo em nós, que nos santifica para vivermos uma vida de santidade e de obediência. O que acontece hoje? Não, obedecer a palavra de Deus é muito difícil, obedecer eu não consigo, eu tento, mas não consigo. Mas o tentar da pessoa, ela é sem uma preparação. Você vai olhar a base da vida cristã, que é a leitura diária da palavra do Senhor, de ter uma porção da palavra do Senhor, que é o alimento, que é a substância ali que você vai ter nutrientes para alimentar a sua vida espiritual. Você vai olhar, a pessoa não tem um devocional. Quando você vai olhar a vida de oração do irmão, da irmã, também ela não vive uma vida de disciplina espiritual, porque oração é disciplina, é querendo ou não querendo, é gostando ou não gostando, é disciplina.
e jejum. Porque um crente que ele entende a importância da leitura da palavra do Senhor diariamente, do seu momento de oração e de jejum, ele vai entender que o processo da obediência ela se torna mais suave. Porque o seu alimento espiritual, a sua vida, você alimentar espiritualmente sua vida espiritual, está saudável, está com força para vencer as artimanhas do inimigo e viver uma vida de plena obediência ao Senhor. Entenda bem que a obediência ao Senhor é algo que o universo faz. Se a gente parar para pensar, o universo obedece. Jesus, no capítulo 28, já no final do Evangelho de Mateus, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, todo o poder no universo foi dado ao Senhor, e as suas ordens devem ser obedecidas de forma rigorosa e plena, e de forma imediata. Então, eu cito assim, quando não tinha luz, a ordem de Deus foi: haja luz. A luz que não existia teve que dar um jeito de passar a existir. Ela não existia, mas ela passou a existir em obediência a uma ordem de Deus. Então, a obediência do Senhor, a obediência ao Senhor. Muito bem, meus queridos, nós voltamos aqui, porque vocês sabem, é o primeiro podcast, estamos em aperfeiçoamento, e a gente gravou o podcast todo, mas aconteceu algo no final que não deu para pegar a parte final do podcast. Infelizmente, nosso querido pastor Wesley já tinha um compromisso e não pôde continuar. Ele gravou todo o podcast, mas agora a gente viu que o finalzinho não ficou, e eu vou fazer aqui o encerramento da nossa EBD, mais uma vez agradecendo a participação do nosso querido pastor Wesley França, nesse nosso primeiro podcast, agradecendo também a sua participação. Lembrando que nós estudamos sobre a obediência, essa foi a nossa lição de hoje, promessa e obediência, porque muitas pessoas querem promessas, mas não querem obedecer. E nessa obediência, nós falamos sobre obediência do Antigo Testamento, em segundo lugar, obediência no Novo Testamento, e em terceiro lugar, os resultados dessa obediência do cristão na pessoa de Cristo Jesus. E em resultados, nós temos muitas bênçãos, muitos resultados, mas a nossa lição traz Romanos 14:17, que fala sobre 3 resultados dessa obediência dentro do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça tem a ver com justificação e santificação. Justificação é o que Deus fez em nós. Nós éramos condenados e Deus nos fez inocentes. Isso é justificação. Santificação é o que nós, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós fazemos para se manter em Deus, mas claro, pelo Espírito Santo. Isso você faz através de jejum, através de oração, através da leitura da palavra de Deus. Isso é justiça. E o que é paz? Paz é a alma sem peso. Paz é os sentimentos, alma como sentimentos leve. E não é a paz que o mundo pode dar. O mundo não pode tirar o peso da sua alma. Somente quem pode tirar o peso da alma é Deus. E o crente que está em Deus, ele tem paz. Ele tem descanso para a sua alma. E o terceiro é alegria. Só que esta alegria não é a alegria humana. Essa bênção da alegria não é alegria humana, porque a alegria humana são emoções. Essa alegria aqui não está falando da alegria de emoções. O que são emoções? Tecnicamente falando, emoções são
reações neurobiológicas a estímulos externos. Isso são emoções. São reações neurobiológicas a estímulos externos. Essa alegria aqui não é emoção. Essa alegria da Bíblia é alegria produzida pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com estímulos externos. Tem a ver com o que o Espírito Santo produz dentro do cristão. Então essas são as bênçãos. Fora essas 3 bênçãos citadas na revista, tem muitas outras. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. A conclusão da nossa revista, a conclusão da nossa lição é que se você não obedece, você vai continuar tendo maldições. Mas se você obedece, as bênçãos do Senhor vêm sobre ti. A chave para abrir as portas das bênçãos do Senhor sobre ti está na obediência. E quando eu falo de bênçãos, Cristo, estou falando de bênçãos espirituais. Não estou falando de riqueza material, que Deus pode dar também, mas isso é muito limitado. Porque tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Estou falando de bênçãos que vêm de Deus, que agem em todas as áreas da sua vida. Ok? Essa é a conclusão da nossa lição. Se você foi abençoado, se você gostou desse formato de podcast, estamos aperfeiçoando, estamos melhorando, cada dia mais vamos melhorar. Você viu aqui a presença do pastor Wesley e agora aqui eu fazendo esse encerramento. Se você foi abençoado por essa lição, comente aqui, continuar obedecendo. Se você está ao vivo, comente, continuar obedecendo. Se você não está ao vivo, mas está assistindo a gravação, faça um comentário aqui, mostre que você assistiu até o final, comente a seguinte frase: continuar obedecendo. Que o Senhor te abençoe. Eu vou orar pela sua vida, para que Deus continue nos abençoando, e assim vamos encerrar. Pai, quero te agradecer por essa escola bíblica, neste formato, a primeira neste formato. Quero te agradecer por este teu filho, por esta tua filha, que esteve presente conosco até agora. Te agradeço, te glorifico, e eu sei que estas aulas têm sido bênção para a vida deste homem e para a vida desta mulher. Nós te glorificamos, te engrandecemos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje à noite nós temos culto aqui em nossa igreja e esta semana começa a nossa 31ª conferência missionária. Não deixe de estar presente, quinta, sexta, sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a nossa próxima EBD. Deus abençoe. Tchau, tchau, queridos.